bom dia. Bom dia a todos que estão na audiência. Desculpem, minha voz está um pouquinho diferente hoje, mas daqui a pouco ela já aquece. Obrigada a vocês pela participação aqui na nossa programação semanal. Está sendo um prazer esses encontros que nós estamos tendo com vocês aqui na nossa audiência. Muito obrigada. Quero agradecer também a presença dos nossos convidados que estão aqui conosco na TVD e também a Thales, nosso parceiro, que tem feito diversas iniciativas aqui com a gente, trazendo conteúdos muito interessantes, fazendo um link bastante importante entre o cenário que nós estamos vivenciando hoje e também a proteção do dado, também a proteção do acesso, a priorização de tudo isso, porque, na verdade, nós precisamos cada vez mais aprimorar, né, o nosso nível de maturidade em segurança. Então, esse é o objetivo. Todos estão aqui para compartilhar conhecimento. Muitíssimo obrigada. Nós estamos hoje com a participação de especialistas de áreas muito importantes hoje nesse cenário, e eu gostaria de apresentá-los para vocês. Então, aqui com a gente, estreando na TVD, não no Security Leaders, eu tenho Daniel Beltrán Mota, DPO, da Eletrobras. Oi, Daniel, obrigada. Você está aí diretamente do Rio de Janeiro, é isso, Daniel? Aqui do Rio, obrigado pelo convite, Graça. Estou animado aqui, um pouco ansioso para esse evento. Muito bom, muito obrigada, viu? Uma vez estreando aqui na TVD, sempre aqui com a gente, tá? Esse é o lema. Muito obrigada. Moisés Brandalize, especialista em segurança da informação no Agibank. A Agibank é uma empresa que sempre contribuiu aqui nas nossas iniciativas, e o Moisés participando conosco. E, além da segurança da informação, o Moisés também está muito envolvido com o programa de privacidade do Agibank. Então, vai poder colaborar bastante com a gente. Bom dia, Moisés. Obrigada por estar mais uma vez aqui conosco. Bom dia. Mais uma vez, agradeço o convite. E vamos lá, que tem bastante assunto para conversar ali. E com certeza. Muito bem colocado. No último ano, eu acabei, nos últimos 2, direcionando um pouco mais para as questões de privacidade. Exato, exato. Muito bom. Paulo Conduta, CISO no Banco Ouro Invest, também assim, prata da casa aqui na TVD, sempre com a gente, sempre nos apoiando, sempre se dispondo a colaborar, compartilhar informação. Obrigadíssima mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Graça. Bom dia, pessoal. Bom dia, amigos. Eu que agradeço, Graça, o convite. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco de informação e aprender bastante também com essa troca de informações que é muito rica dentro desse congresso. Verdade, verdade. Tem sempre uma troca, né? Isso é muito importante. Agora eu quero também trazer aqui para vocês e apresentar o nosso parceiro, o Abílio Branco, Country Sales Manager e DPO na Thales. Muito legal também ter essa função e ter todo esse conhecimento dessa área, compartilhando aqui seu conhecimento, nos apoiando nessa iniciativa. Bom dia, Abílio, mais uma vez aqui comigo na TVD. Obrigada. Bom dia, Graça. Bom dia mais uma vez. Aí queria agradecer ao Daniel, ao Paulo e ao Moisés. Aí vai ser bem importante compartilhar conhecimento, ver as perspectivas diferentes aí desse momento aí turbulento que a gente tem passado. Com certeza, você usou uma palavra ótima, vou roubá-la. É turbulento mesmo. Está sendo turbulento para todos, não só para vocês, tá? Líderes de segurança, infra, rede, TI, para nós da mídia também. Está bem turbulento. A gente está todo dia, a gente acorda e fala, meu Deus, o que vai acontecer hoje? Mas eu acho que, embora exista essa turbulência, nós estamos avançando, nós estamos amadurecendo. Nós temos que utilizar todo esse cenário turbulento para esse exercício de aprendizado. Às vezes doloroso, infelizmente, mas é isso. Então, a proposta hoje é justamente nessa linha do aprendizado. Nós vamos falar sobre o cenário e linkar também com outro cenário importante, o cenário de cyberataques e o cenário de compliance, a Lei Geral de Proteção de Dados, o cenário de proteção e privacidade, que é muito importante. Para isso, nós colocamos 2 enquetes no ar para vocês que estão na audiência responderem. Os conceitos de anonimização e pseudo-anonimização estão claros para a sua estratégia de conformidade? Então, a gente quer entender um pouquinho o quanto vocês estão confortáveis com esse conceito. A segunda pergunta é se você está aplicando esses conceitos, tanto anonimização quanto pseudo-anonimização, na sua empresa. Com isso, nós vamos ter elementos também para direcionar a nossa discussão para vocês, para que vocês que estão nos acompanhando também se sintam
aí contemplados. Então, participem, respondam aí a nossa enquete e a gente, durante o debate, vai trazer. Outra promessa que nós fizemos, e temos feito sempre com a Thales, é trazer. A Thales trabalha muito com relatórios, são relatórios sensacionais. No site da Thales vocês encontram esses relatórios também, aqui com a gente. Então, hoje a gente vai falar sobre um relatório de ameaças a dados, que é desse ano, olhando já para o ano passado, mas para o finalzinho do ano passado, um ano que foi bastante significativo aí do ponto de vista também de cenário. Esse relatório foi feito com 2.600 líderes globais e 200 da América Latina, e traz alguns dados interessantes, né? Vocês estão vendo aí, a gente está transmitindo aí para vocês, os nossos debatedores estão acompanhando esse aumento da complexidade das violações de dados e ameaças à segurança, como a Abílio falou, cenário bastante turbulento. O que me chama a atenção nesses índices que a gente está apresentando, que a Thales apurou, é justamente esse maior índice, 53% dos entrevistados observaram um aumento dos ataques com ransomware. Então, realmente, não é novidade, mas o índice é muito alto. É muito alto. É a gente pensar aí que, né, mais da metade das empresas. Outro índice que chama a atenção é que também 49%, praticamente a metade das empresas, sofreram uma violação de segurança. Atacados, todos são. Mas essa pergunta é clara. Você foi atacado, mas você sofreu uma violação? 50%. Metade das empresas sofreram violações de segurança. Então, são dados muito preocupantes. E aí, obviamente, tem também os 52% observando aumento dos ataques com malware, em geral, né? E a percepção aí de 38% de que os ataques, em geral, aumentaram. Mas eu queria chamar a atenção para esse dado. E aí a gente tem aí também uma coisa que me chamou a atenção no relatório extenso, tá? A gente vai lá com um olhar para tirar o que a gente acha de mais interessante. Existe hoje um caminho a ser percorrido, né, do ponto de vista de segurança dos dados. Então, acho que descobrir os dados confidenciais, estabelecer as prioridades, é muito dado, gente. Nós trabalhamos no modelo de transformação digital, onde o importante era trazer dado. Vamos buscar, não sei para que eu vou usar, pega o dado. A dado é importante, é Big Data, vamos lá, é dado. Então, hoje tem uma montanha de dados dentro das empresas, montanhas de dados. Então, mas o que é confidencial, o que é prioritário nessa montanha de dados? Depois, o que é prioritário, o que é confidencial, opa, vou proteger, criptografar, isso aí não posso correr o risco. Depois, quais são as chaves de criptografia que nós vamos usar, né? E, por último, uma coisa importante, né? Como a gente comenta, né? Às vezes tem falhas nesse processo, infelizmente tem, né, o fator humano, que nós estamos ainda num aprimoramento constante para entender, para ter essa conscientização, então tem que controlar o acesso. Mesmo que alguns sistemas de proteção falhem, a gente tem que controlar o acesso para que justamente linke esse último círculo com o primeiro. Quem tem que acessar dados confidenciais? Todo mundo? Não. Priorizei e depois eu tenho que saber quem é que acessa. Se eu priorizo e fecho tudo, a empresa não anda. Vocês sabem disso, né? Hoje a empresa precisa de dados estratégicos para fazer negócios. Mas será que todo mundo precisa acessar esses dados? Será que todo mundo tem que ter acesso a isso? Então, esse cenário foi o cenário que me chamou a atenção. Então, eu quero começar o debate, Abílio, trazendo você, colocando aí um desafio. Como é que a gente olha isso, Abílio? O cenário, essa jornada que a gente tem que fazer com dado, criptografia, acesso, e o nosso tema, né? Anonimização. Eu fiz uma lição de casa, Abílio, fui perguntar para vários que eu tenho relacionamento se realmente as pessoas estão entendendo, estão dominando esse tema, e ainda tem muita dúvida em relação a como fazer isso, olhando essa necessidade. Priorizar, permitir acesso a quem, né, realmente tem que ter, criptografar, seguir esse caminho. Então, eu queria que você fizesse uma abertura só para, né, introduzir assim, o tema e a sua visão sobre isso, por favor. Perfeito, Graça. Toda vez que a gente fala de anonimização, lembro lá do nosso café, há quase 2 anos atrás, que eu comecei a falar, você falou, o que esse maluco está falando aí? Eu estou entendendo. Mas... Vamos lá, eu achei que o café... Que café foi esse? Né? Abílio, foi um pouco de...
Foi um Pois é, pouquinho de açúcar não, adoçante. você imagina Foi um se... pouquinho de adoçante nesse café, que está meio amargo. Pois é. Se hoje ainda é complexo, difícil de entender, você imagina lá 2 anos e meio, foi quando a gente falou pela primeira vez. Você animadíssimo, graça, vai ser isso. Exato. Olha, te entrevistando e... Ai, não estou entendendo muito bem isso não, Abílio. É um tema realmente complexo e quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, na verdade, eu tenho conversado com os nossos clientes aí há muito tempo e eu falo que é importante entender os aspectos lá, né? Primeiro, às vezes me perguntam, se aplica a todas as empresas? Sim, a todas as empresas. Mas você pega uma empresa de menor porte, ela tem outros caminhos da segurança da informação que, de repente, cabe uma melhoria antes de chegar na criptografia dos dados, etc. Mas se você pega uma empresa já bem madura, ela já poderia estar investindo em soluções de proteção de dados, criptografia, que é o que a Thales faz, criptografia do dado em trânsito, mesmo que já tenha investido, pensando numa estratégia centralizada. Então, a lei diz que o dado tem que ser protegido, mas é sempre importante observar a boa-fé, priorizar, né? Porque se a gente quiser resolver tudo de uma vez só, não resolve nada, e aí o impacto vai ser melhor ainda. Então, eu tenho conversado com os clientes que a gente tem que começar a passar para os executivos, isso é até uma visão que a gente trouxe um profissional para trabalhar com a gente que veio da KPMG, que é o Eduardo, e que a gente está trabalhando para botar uma visão de risco na proteção de dados. Quando a gente fala de risco de negócio, todo mundo investe. Só que hoje a gente está indo para o mundo digital. Por isso que a LGPD está aí. Se a gente está saindo do meio físico ou mais delimitado para o mundo digital, o risco de tecnologia passou a ser um risco de negócio. Então, ao invés de a gente só pensar o quanto eu vou gastar para contratar uma solução de segurança, qual o potencial de risco eu vou ter se eu não implementar aquela solução de segurança? Qual o impacto que a minha empresa, que meu business vai ter? A gente ouviu aí vários casos aí de ransomware, o impacto que a gente sentiu o negócio tendo. Então, a gente está procurando conversar com os clientes que não é só para estar aderente à Lei Geral de Proteção de Dados, é importante, é um ponto, mas não é só LGPD. Na verdade, é você mitigar um risco de negócio com um controle tecnológico. Aí você blinda o dado, protege o dado. Aí eu vou entrar um pouquinho na questão da anonimização, pseudo-anonimização e criptografia. Você colocou ali no último slide, foi bem feliz. Se eu tenho uma criptografia, ou uma tokenização, ou um mascaramento, mas não protejo a chave de criptografia, ou seja, eu estou querendo proteger o dado de um ator. Vamos trazer aqui que é o administrador, o DBA. Mas ele tem a chave do cofre, ele vai lá e abre o dado. Então, eu não anonimizei com criptografia. Então, criptografia, tokenização, mascaramento, ela pode se transformar em anonimização, pseudonimização, a partir do momento que você consegue proteger a chave de acesso ao dado daquele que não deveria acessar o dado. Então, é fundamental a gente ter esse conceito. Tem muita gente fazendo mascaramento, criptografia, e dizendo que está pseudonimizando ou anonimizando dado. Não está, a não ser que ele esteja fazendo isso e tenha um repositório separado que libera ou não a chave de acesso ao dado somente para quem tem direito. Tá? E aí eu não estou nem falando da solução da Thales, a solução da Thales faz isso, mas... e eu sempre digo que a anonimização e criptografia ela pode ser um quick win, um ganho rápido no aspecto tecnológico, porque a gente tem vários aspectos da lei, porque a gente está falando do dado digital. Então, se eu consigo... Quando a gente está num local de trabalho e a gente para de trabalhar e vai para casa, a gente guarda os documentos sensíveis físicos numa gaveta, fecha com uma chave. Quem vem fazer a manutenção do ambiente não vai ter acesso àquele dado. Hoje, na TI, se eu não criar o cofre digital do dado, quem faz a manutenção da tecnologia, os provedores de serviços de cloud, eles têm acesso ao dado intestulado. Então, proteger a chave é você criar um ambiente digital, que a gente falaria um cofre do dado, onde você consegue dizer quem acessa ou não, e o administrador não vai ter acesso a mudar aquilo, porque ele é um power user. Então, você tem que segregar a função de quem gerencia o ambiente de TI e quem vai passar a gerenciar o dado, que é uma questão fundamental para o DPO, né, que vai estar encarregado de proteção do dado. Ele vai tirar uma função somente de normativa, apesar dele responder se aconteceu, se o risco se potencializar, para ter uma função de fato de definir os acessos, de poder ter um local separado, um ambiente tecnológico separado, onde ele, sem interferir no negócio, diz o que diz quem pode ter acesso ou não. E a principal diferença entre anonimização e pseudonimização é que a anonimização, no conceito pleno, o dado não pode ser revertido.
Então, quando que eu aplico a anonimização? Eu vejo, aí a minha opinião, podem ter outras opiniões, somente no término do tratamento do dado, ou quando alguém vai exercer o direito ao esquecimento, porque ao invés de eu ter que apagar aquele dado, que se eu apago um dado do banco de dados, eu tenho que apagar o registro inteiro. Se eu apago o registro inteiro, eu perco dados históricos. Qual foi meu melhor cliente, melhor região, faixa etária que consumiu o meu produto, etc. Se eu consigo substituir aquele CPF por um token, ou seja, eu associo um token criptográfico e não armazeno a chave de criptografia, isso a nossa solução faz, aquele dado está anonimizado no conceito pleno, porque ele não vai ser revertido utilizando meios técnicos razoáveis. Mas eu entendo que a anonimização é importantíssima, porque apagar dado de negócio, perder dados históricos é crítico, e muita gente ainda não entendeu que se você anonimizar no conceito pleno, você pode não ter que apagar e não perder dados históricos. Mas o que você vai mais usar é a pseudonimização. Por quê? Se eu anonimizar tudo, para o negócio, ninguém vê o dado, pessoal, não tem negócio, o atendimento não vai ligar para quem? Enfim, você não consegue. A pseudonimização eu anonimizo o dado para quem não deveria ter acesso, e aí aqui eu trago alguns atores, não somente eles, e até para a proteção deles mesmos, os administradores, DBAs, etc. Eles vão trabalhar, mas o dado vai estar ali com um token, mas libera o dado para quem tem que ter acesso. Ah, resolvi 100%? Não, mas já mitiguei um grande risco. E uma outra coisa que às vezes é uma confusão, e a gente tem começado a tentar falar com os clientes, que a criptografia transparente que a gente aplica, a gente tem uma solução que aplica uma criptografia transparente com um controle de acesso. Ela é muito mais fácil de implementar, você criptografa o arquivo de banco de dados, o file server, mas ela não protege a aplicação de acessar, o dado vai estar em texto claro, mas você evita ransomware, etc. Então, porque é uma camada, se você olhar o Gartner, diz que para você trabalhar contra um ransomware, tem 6 medidas, uma delas é aplicar um controle de acesso mais restritivos. Tem as melhores práticas de patch, etc. Então, a gente tem tentado conversar com os clientes que priorizar é importante. Às vezes, eu já quero ir lá mascarar, tokenizar, e tem uma diferença grande entre mascaramento e tokenização. Mascaramento, eu ofusco o dado ali, evito que determinado público veja o dado, mas o dado está em texto claro lá no banco de dados. Tokenização não, você substitui aquele dado ali por um outro associado a uma chave de criptografia, um hash, etc. A tokenização permite fazer anonimização, mascaramento não. Tá? Mas é importante, eu sempre falo, se a gente começa pelo Transparent Encryption, você não tinha nada criptografado, não tinha nada anonimizado em camada nenhuma, e você ainda ativa uma camada a mais, né? Eu sempre digo que é uma camada complementar. A gente estava falando aqui, para encerrar e passar de volta, um grande problema com certeza, a estrutura de segurança da maior parte das empresas hoje, ela é bem sólida, é bem robusta. Você tem ali todos os equipamentos Firewall, Next Generation, EDR, enfim, você tem Next Generation Firewall, EDR, antivírus, todo o arcabouço ali de proteção do dado. Sim. Mas se no dia a dia os usuários não aplicarem aquele conceito que a gente estava falando, mais básico que a gente aprende na vida, que é não aceitar nada de estranho, e aí vai lá e clica no e-mail que recebeu de um estranho, você abriu esse canal e burlou todo o arcabouço de segurança implementado. Exato. Por isso que é importante olhar agora o dado também. O dado tem que ter uma inteligência, tem que ter uma blindagem. Se todo meio de acesso ao dado falhar, o dado, o servidor ali, a proteção do ambiente virtual do servidor está blindado com uma criptografia, um controle de acesso que não vai deixar essa movimentação lateral acontecer. Então, é mais uma camada de proteção ao dado, e aí você consegue, mais uma vez, mitigar risco de negócio. Então, acho que é uma introdução rápida, aí, tentando explicar um pouco, acho que a gente tem tentado levar isso para o cliente. Perfeito. Muito bom, Abílio. Eu quero falar para a audiência que já mandou aqui algumas perguntas, eu já sabia que esse tema ia gerar algumas perguntas, né, em relação a esclarecer, mas nós temos aqui, só para compartilhar com a audiência também, nós temos aqui um caminho, nós vamos seguir aí alguns tópicos. Então, já a gente vai chegar nas perguntas também de vocês, mas a gente quer discutir um pouco mais, entender esse cenário do ponto de vista dos nossos convidados. Então, eu quero começar com o Paulo Conduta. Paulo, hoje, né, nós estamos aqui com esse debate, fazendo essa junção aí, né, desse mundo de segurança, de cenário de ataques, enfim, vimos aí dados de ransomware realmente preocupantes, e estamos olhando também para essa jornada de proteção do dado, como eu falei na abertura, né, Paulo, virou uma moeda de troca importante hoje.
Então, eu queria saber se para você, aí na sua rotina, no dia a dia da empresa, esse cenário que a gente tem hoje de sanções, multas, né? Ao mesmo tempo, o dado se tornando aí tão importante também para o outro lado, como, né, moeda aí de troca, de pressão. O que mudou para você nesse cenário? Qual foi o impacto efetivo da jornada de vocês de proteção e privacidade de dados, Paulo? Eu acho que o que mudou, né, pelo fato do setor financeiro ser um setor altamente regulado, né, que já tem uma série de posições e leis porque você tem que proteger os dados, seja ele lei de sigilo bancário, 4658, ou até mesmo o Código de Defesa do Consumidor. Eu acho que a entrada da LGPD trouxe uma visão mais sobre a proteção da informação, tá? O dado pessoal, o poder que quem tem aquela informação detém quando está operando aquele dado ou processando aquele dado. Então, acho que essa foi a grande, vamos dizer assim, ganho, avanço tecnológico e avanço na proteção, foi justamente dar essa visão. E o nosso maior desafio, eu acho que de boa parte aqui, de todos que estão vendo e participando aqui desse evento, é botar a consciência de todas as pessoas que tratam aquela informação, de que aquela informação deve ser protegida, ela tem que ter o acesso para execução daquele determinado momento, e após aquele determinado momento, ela não precisa ter mais aquela informação. A questão que o Abílio colocou aqui, do mínimo acesso, de restrição, de controle do acesso a essa informação, eu acho que é o passo principal desse processo de jornada de proteção a esses dados pessoais que a LGPD pede. Os outros pontos que o Abílio colocou aqui também são muito importantes, que é a anonimização é algo que você mesmo falou um pouco antes da introdução. A gente passou durante anos fazendo toda essa coleta de dados, Big Data, tentando correlacionar um dado com o outro. Quando a gente traz tudo casado, a gente fala, gente, agora tira essa relação. Você só vai usar para aquela finalidade. Passando aquela finalidade, esse dado tem que se tornar imutável, tem que se tornar inelegível com todas essas ações que o Abílio colocou. Então, é um princípio de aprendizado que a gente tem que formar. E o nosso maior desafio aqui, pelo menos do banco, e como eu comentei com os outros, é trazer essa visão de segurança, de proteção da informação, de proteção do dado pessoal. Eu acho que isso é um grande ganho que a gente tem que trazer para toda a organização, para todos que a gente protege, né, dentro do Univest, por exemplo, gente, a informação tem que ser protegida, ela detém essa necessidade, vamos trabalhar juntos, e eu acho que é isso que, com o apoio que a gente tem na nossa área de proteção de dados, a gente está conseguindo trazer nesses últimos 2 anos desse processo da LGPD. Ah, que bacana, muito legal. E você colocando aí informação, né? Porque o dado hoje, né, a gente tem que pensar que ele é isso mesmo, né? Ele se transformou em informação estratégica e tão importante. Eu quero ouvir agora o Daniel, a gente muda aí de setor, né? Vamos para uma área aí que também hoje, né, Daniel, está aí no olho do furacão, a gente sabe que infraestrutura crítica é também um segmento muito importante, em todos os sentidos, né? E eu queria, então, saber a sua opinião sobre como que você está vendo esse impacto, né? A gente já tem sanções aí que podem ser aplicadas, tem multas, ao mesmo tempo tem um cenário de ataques, e ao mesmo tempo tem, como o Paulo já trouxe, uma necessidade de entender o valor dessa informação e entender que ela precisa ser protegida. Obrigado, Graça. Bom, eu queria fazer uma abordagem inicial sobre a questão dos riscos, como a Abílio colocou logo no início. Tá. Né? Há muito que se fazer em termos de LGPD e há muito que se fazer em termos de segurança da informação. Mas, como a Abílio bem colocou, é preciso priorizar, e essa priorização precisa ser orientada a alguma perspectiva. A perspectiva que eu entendo que funciona bem é a perspectiva dos riscos. E no caso da LGPD, a gente tem 2 perspectivas de risco. Tem o risco que nós geramos aos titulares de dados, em razão das nossas atividades, e tem os riscos para o controlador, ou seja, para a empresa que realiza o tratamento de dados. E é muito importante ter clareza nessa separação, porque são
abordagens e percepções completamente diferentes. Uma coisa é, eu realizo determinado tratamento de dados e, ao fazer isso, eu gero uma série de impactos. Impacto econômico, impacto ambiental, impacto social e impacto na privacidade dos titulares. E, a partir daí, eu tenho que me posicionar e entender como é que eu posso continuar realizando as minhas atividades sem prejuízo para o meu negócio, porém, reduzindo ao máximo que eu puder o risco para esse titular, o risco à privacidade desse titular. E por esse ponto passa a questão da anonimização, pseudonimização, que como o Abílio colocou, não é que você vai perder completamente a capacidade de associação ao indivíduo, mas acaba se tornando uma camada de proteção, porque no caso de alguém vencer uma barreira e ter acesso, se ele não tiver os mecanismos e as codificações e as criptografias, o que quer que seja, que tenha sido utilizado para pseudonimizar, mesmo que seja uma separação em tabelas, o que quer que seja, ele não vai ter acesso à informação, ele não vai ter acesso ao contexto, ele vai ter acesso a dados que não vão significar nada para ele, ele não vai expor, de fato, a privacidade do titular. E no contexto do risco para o controlador, né, para a empresa, para o agente de tratamento, é óbvio que quando a gente olha a LGPD, o que chama a principal atenção, né, que foi muito batido na mídia e os consultores e palestrantes, é a multa de 50 milhões. Isso chama muita atenção. Mas tem outros aspectos muito importantes que a gente talvez não esteja dando tanta atenção no nosso ambiente, mas são muito relevantes. Você imagina, por exemplo, a possibilidade de bloqueio de um banco de dados uma empresa de comércio eletrônico. Você para a empresa. Então, é possível que em 1, 2 dias de paralisação ela perca muito mais que 50 milhões em negócios. Né? Verdade. Outro aspecto que acho importante é o risco reputacional. Porque a publicização de uma infração, né, a necessidade da publicização, a divulgação e a repercussão disso no mercado pode trazer danos que durante muito tempo vão permanecer em relação àquela marca. Até você recuperar, também pode ser uma perda que pode ultrapassar em muito os 50 milhões. E tem um outro aspecto também que não tem sido muito debatido nos eventos, fóruns, está começando a surgir um pouco mais agora, eu percebo, sobre a questão de estar compliance com a LGPD, viabilizar parcerias e negócios. Né? Isso estava no início das discussões sobre a legislação e depois ficou um pouco morno. A correria, né, a pressa, a pressão para a gente aprovar aqui no Brasil o LGPD, muito se deveu ao risco de não efetivação de negócios com empresas europeias, por exemplo, que já tinham GDPR. Isso. E essa situação no mercado nacional começa a se replicar, no sentido em que algumas empresas começam a adotar, na sua relação com partes relacionadas, na sua relação com partes interessadas, fornecedores, cadeia de suprimentos, etc., começa a obrigar os seus processos de due diligence e avaliação de integridade, começam a avaliar se as empresas estão compliance com a LGPD. Né? Eu não quero me associar a uma empresa que não está cumprindo com uma questão regulatória, por exemplo. Né? Então, assim, eu queria só começar nesse momento abordando esses dois aspectos. Os dois tipos de riscos diferentes, que eu acho muito importante clarear, e durante o início do projeto de construção de uma governança de privacidade lá na empresa, foi um ponto que a gente se dedicou bastante, porque a visão da área de riscos sempre foi, né, no primeiro momento, de riscos para a empresa. E a gente teve que contemplar na nossa metodologia também esse risco para o titular, a medição desse risco, a avaliação desse risco. Muito interessante. E o segundo aspecto é isso, né? Dentro do risco para o controlador, tudo bem que os 50 milhões da multa é algo que chama muita atenção, mas existem outros fatores que também podem ser bastante impactantes e que a gente pode estar deixando de lado. Perfeito. Muito bom, excelente a colaboração também do Daniel, assim como o Paulo, trazendo cada um dentro da sua área. Opa, o Paulo está pedindo a palavra aqui. É importante, a gente está num... É esse dinamismo que eu quero, Paulo. Tem que ser em cima do lance. Legal, gente. Eu acho que... Só uma frase que eu achei bem interessante, a gente tem que o Daniel acabou de colocar, é o seguinte, a gente atua como um protetor da informação, não só para a instituição que a gente trabalha, mas como para
quem tem o direito daquela informação, para quem é o proprietário daquela informação. Isso é muito importante nesse processo da LGPD. Foi muito bem falado pelo Daniel. É verdade, muito interessante mesmo. Foi a primeira abordagem dele de risco, né? E é como ele falou, no primeiro momento a gente pensa, não, está dentro de uma corporação, qual é o risco da empresa? Qual é o risco da empresa? Mas tem que mudar ou tem que inserir também nesse contexto o risco do titular. Muito bom. As camadas, né, de proteção. Sim, sim, muito, muito bem pontuado, Paulo. Eu quero trazer o Moisés para essa conversa, que está ótima, né, Moisés? Estou gostando muito, está super... A turma que está com a gente na audiência aqui, só elogiando aí já esse início. E ouvir você, Moisés, inclusive porque você fez aí um caminho, né? Uma especialização que você atuava mais em segurança, agora você mesmo pontuou, né? Que você está mais envolvido com privacidade. Então, muito legal ouvir você aí, porque como é que você vê aí nessa mudança, nessa trajetória, né? O que você hoje considera que muda, que é importante, que são coisas que você está muito mais atento do ponto de vista de proteção e privacidade de dados? Bem, obrigado pela pergunta. Bom dia a todos. Hoje é a minha segunda participação aqui, com a Graça, com a turma toda. Prazer, Daniel, prazer, Paulo, Abílio, muito prazer. E uma breve apresentação. A Agibank hoje é um banco, é uma instituição financeira. Nós somos 4.000 empreendedores que trabalham lá todos os dias. Então, uma breve introdução do que é o Agibank. É bem simples assim, porque às vezes tem muita fintech por aí, muita empresa, e não se tem dimensão do tamanho dessas empresas. Verdade, muito bom. A jornada de adequação, a chegada da legislação, eu não penso que, principalmente para quem é do setor financeiro, se use a expressão mudou, tá? Eu acho que acelerou, porque para uma instituição financeira que já tem os seus processos, como diz o Paulo, regulados e muito controlado, há uma preocupação, há um investimento reservado para esse tipo de proteção, para essas camadas de segurança da informação. Porém, sim, há necessidade de acelerar tudo isso, porque, como qualquer coisa, à medida que o tempo passa, e principalmente para as empresas do setor financeiro, ou que tem algo a perder, a maioria delas tem muito a perder quando envolve dado, quando envolve informação, é muito preocupante. Então, acaba tendo um investimento um pouco mais robusto nesse sentido. O Abílio falava lá no início sobre as questões específicas da anonimização e soluções que a empresa tem. Eu concordo com a maioria dos pontos e discordo com alguns pontos. Não quero ser um terraplanista aqui, a ponto de... Não, mas é um debate, estamos aqui para isso. Mas, primeiro, quem está chegando agora, talvez quem for pegar nos ouvir falando daqui a um tempo, talvez não seja ele esteja pensando, mas o que é anonimização, né? Então, anonimizar o quê? Então, primeiro, a gente anonimiza dados de pessoas, né? Então, o que são dados de pessoas? São dados dos nossos clientes, dos nossos, no nosso caso, correntistas e etc. E são informações que identifiquem ou que possam identificar aquela pessoa. Então, para uma linha bem do básico, assim, da legislação. E em segurança da informação, a gente vem há muito tempo cuidando dessas informações, e uma das técnicas, então, quando a gente entrar na questão de o que é uma anonimização, e depois a gente entra também na questão do que é a pseudonimização, e aí tem gente que fala pseudo-anonimização, é até uma palavra difícil, mas dentro da anonimização, para quem está chegando agora, uma empresa menor, ou está tentando entender o que é a possibilidade de pegar aquela massa de dados e fazer com que não seja possível saber quem é aquela pessoa que está nessa informação. Então,
Tem empresas que precisam fazer essa anonimização até pelo caráter do seu negócio. Eu falo, por exemplo, de uma entidade de pesquisa, ela necessariamente ela precisa divulgar essas informações, mas não necessariamente ela precisa armazenar essas informações. Uhum. E eu vou para um lado um pouco técnico, assim, porque eu sou da segurança da informação e existem técnicas, e eu não vou entrar nas técnicas do que é supressão, generalização, tudo isso. Sugiro que quem estiver ouvindo procure ali na internet o que é uma supressão de dados, o que é uma generalização desses dados. Talvez um exemplo bem simples de generalização, assim, para alguém entender. Se alguém tem 26 anos de idade, não necessariamente eu preciso dizer no meu banco de dados que ela tem 26 anos. Eu posso dizer que essa pessoa tem entre 20 e 30 anos. Uhum. E o fato dessas empresas precisarem anonimizar esses dados, como a Abílio comentou, tem muito a ver com as necessidades trazidas pela legislação, porém, tem muito a ver também com camadas de segurança da informação que tu aplica a esse storage, essa base de dados, passado o período de tratamento, por solicitação do usuário, uma série de situações, que faz com que, se aquela informação de alguma forma sair, não possa se identificar quem é aquela pessoa que está naquela informação. E agora, indo para a questão do anonimização, pseudo-anonimização, e aí eu abro aqui para a gente continuar conversando e debatendo, eu entendo que, se um dado ele está criptografado ou tokenizado, eu estou pseudonimizando esse dado. Eu não entendo que eu estou anonimizando esse dado, porque qualquer hipótese remota que eu tenha para reverter essa situação, eu entendo que eu estou pseudonimizando e não anonimizando. Então, eu deixo aberto aqui para o Abílio se defender. Não sei se a gente falou a mesma coisa, mas... Falou, não, mas eu concordo com você, que acho que passou rápido, eu concordo plenamente, eu cheguei a falar isso. Se você tem acesso à chave, isso não é anonimizar, porque você reverte eu estou usando o conceito de anonimização que está na lei, porque se você for ler documentos, cada lugar explica um pouquinho a anonimização. Na lei, um dado é considerado anonimizado quando ele não puder ser revertido utilizando meios técnicos razoáveis. Em resumo, é isso. Eu quis dizer que a gente tem uma forma de criar uma tokenização e não armazenar a chave de criptografia em lugar nenhum, esquecer essa chave. Nesse caso, você teria que quebrar uma criptografia que não é um meio técnico razoável. Mas você falou, eu concordo plenamente com você. Só tem um ponto que a gente aplica a anonimização que eu falei, que poderia substituir o ter que apagar o dado. Que a gente, na nossa ferramenta, eu faço uma tokenização, mas eu não armazeno aquela chave. Aquela chave não existe. Então, aquele dado não vai ser revertido utilizando uma técnica razoável. Mas o que você falou, eu concordo plenamente. Se eu tenho acesso à chave em algum lugar e tudo, eu estou pseudonimizando. Eu concordo 100%. Eu acho que eu falei a mesma coisa, só se eu realmente puder não ter aquela chave para reverter, aí eu anonimizei no conceito pleno da lei, mas eu concordo plenamente. Acho que a gente está alinhado com relação a isso. Muito bom, já complementação do Abílio, nosso debate já entrando aí nos próximos tópicos, e eu sempre preocupada em inserir a audiência, a gente vai voltar e talvez falar até um pouco mais, perguntas também sobre anonimização, mas teve uma fala aqui importante do Daniel, que gerou aqui, já, Daniel, reações da nossa plateia. O Claudinei Vieira pergunta o seguinte, Daniel, esses dois focos que você mencionou, titular e agente de tratamento, chama muito a atenção. Muito feliz seu comentário. Atualmente, as empresas estão realizando assessment e relatórios de impacto muito com foco no agente de tratamento e não no titular. Qual é a sua percepção, você que passou por essa experiência? Isso é uma mudança, isso é uma questão cultural, isso precisa envolver mais o titular, os usuários, os clientes. Claro que a gente sabe que você não vai dar o caminho das pedras aqui, cada empresa tem, né, os seus segredos, mas se você puder só dar uma ideia do quanto é importante isso, por onde começar e estar atento a isso, é muito importante. E ele também menciona você, Paulo Claudinei, também dizendo se você puder comentar algo nessa linha aí na tua empresa, no setor financeiro também. Então, Claudinei,
eu acho que tem alguns pontos importantes aqui a colocar, né? Primeiro, você comenta sobre relatórios de impacto, né? A lógica de um relatório de impacto é sempre focar no dado do titular. Você pode fazer uma avaliação de riscos do agente de tratamento, mas isso não vai ser um relatório de impacto. O relatório de impacto sempre tem por função medir e comunicar, eventualmente, ao titular o risco que eu estou gerando a ele, para que ele possa, inclusive, tomar a decisão, no caso de um tratamento de dado que seja baseado no consentimento, por exemplo, para que ele possa tomar a decisão se ele autoriza ou não o tratamento de dado. Então, o relatório de impacto tem esse foco de eu conhecer e dar conhecimento ao titular do risco que eu estou gerando a ele. E aí tem um outro aspecto que eu acho muito importante também, que se fala muito assim, a empresa XYZ fez o seu relatório de impacto. Eu não acredito em relatórios de impacto por empresas. Eu acredito em relatórios de impacto por tratamento. Porque os tratamentos variam muito, têm características muito diferentes, finalidades diferentes, bases legais diferentes. Então, é muito difícil, ou pode até não ser difícil, mas pode ser talvez pouco claro, fazer um único relatório de impacto para todos os tratamentos que você tenha na sua organização. Então, assim, você tem um determinado tratamento de dados para os seus empregados, por exemplo. Você tem um determinado tratamento de dados para os seus clientes. Você tem um determinado tratamento de dados para o seu fornecedor. São finalidades diferentes, são objetivos diferentes, são bases legais diferentes. Eu acredito muito no relatório de impacto por tratamento de dados. E lendo a LGPD, você percebe alguns pontos que essa é a ideia, que essa é a intenção dos artigos que falam sobre relatório de impacto. Muito bom, muito bom. Paulo, só para contribuir aqui e fechar essa pergunta e a gente voltar aqui para o nosso prosseguimento, seria importante se você puder contribuir o quanto você acha que essa visão é realmente importante, mas é desafiadora. Ela é desafiadora, como o Daniel colocou, né? E eu colocaria só um pontinho a mais dessa análise de impacto. Análise sobre o processo, sobre os processos existentes em cada item dentro da empresa, em cada área, em cada processo, a gente vai ter um risco diferente. Então, isso aí eu acho bem importante. É uma pena não poder trazer até mesmo o pessoal da área de proteção de dados aqui para poder conversar, né? Mas foi um desafio bem grande que a gente teve. Foi, primeiramente, né? dar a ideia inicial que a gente teve desse processo de tratamento foi, primeiramente, ter uma visão da onde a gente está utilizando aquele dado, os processos existentes e qual a necessidade sobre aquele determinado processo daquela informação e como a gente vai tratar aquela informação. Então, isso foi um foco que a gente teve na nossa análise que a gente fez aqui no Univest, que foi muito, vamos dizer assim, rica, porque muitas vezes a gente viu processos e informação sendo tratada que não era visível para a empresa. Era visível para uma determinada pessoa que executava aquele processo. Exato, que estava envolvida com ele, né? Exato. Quando a gente trouxe desse relatório, a gente falou, nossa, a gente trata essa informação aqui, a gente não sabia. Vamos agora botar num processo, mapeá-lo e definir exatamente o que a gente vai proteger e como proteger. Então, isso foi muito importante. Muito bacana. Muito quente aqui que está o nosso debate. Moisés pediu a palavra, Daniel também. Vou priorizar aqui, o Moisés pediu primeiro, já passo para você, Daniel. Moisés, com você. Pois é, e aí entra nessa questão, como é que consegue acompanhar tudo que está acontecendo dentro do negócio para identificar todas essas... deixa eu baixar a minha mãozinha aqui. Todas essas questões que envolvem tratamento de dados pessoais. Esse problema, ele é um problema de muitos setores da empresa, ele não é um problema só da segurança da informação ou só da área de privacidade, e todas as áreas passam o tempo todo comentando, mas por que não nos envolveram primeiro? E isso é da segurança da informação desde os primórdios, sempre assim, e aí a gente pega muita coisa no meio do caminho, e aí a gente tem que correr atrás daquilo.
E aí, que tal fazer uma campanha? A gente faz uma campanha aqui, cria um cronograma ao longo do ano, começa a educar, falar daquele assunto e tentar achar uma forma lúdica para que a pessoa se envolva a equipe de segurança, envolva a equipe de privacidade nos novos projetos. E eu fiz uma anotação aqui também para não esquecer. E aí, quando não chega um contrato de um prestador que descobre que uma área está criando um produto novo, e aí, o que é esse contrato? Olha o contrato, porque é muito dinâmico. A gente não vive em 1980, que dava para acompanhar o que estava acontecendo. A gente tem 40 squads de desenvolvimento em paralelo funcionando. É muita gente pensando todos os dias e agindo todos os dias. É muito difícil. Então, penso que é um desafio para todo mundo. Muito bom vocês estarem compartilhando e sendo aí, né, reforçando aí a preocupação da nossa audiência. Daniel. Um comentário muito rápido, só para fechar aqui, o que o Paulo comentou é absolutamente perfeito. Não dá para fazer um trabalho de adequação sem estar orientado a processos. Simplesmente não dá. Quando eu falo em termos de relatório de impacto e penso também em registro de tratamento de dados, nós aqui equiparamos um processo a um tratamento de dados, 1 para 1. E aí, em cima do tratamento, a partir de uma avaliação inicial de riscos para o titular, eu defino se eu aprofundo isso num relatório de impacto ou não, né? E fechando o que o Moisés falou, né, dessa dificuldade de acompanhar e fazer essa manutenção, né? Um aspecto que eu considero muito importante é a comunicação e sensibilização constante com os empregados, com as áreas de negócio, porque a todo momento que uma área inicia um projeto novo, ou num primeiro momento que foi feito o inventário, a área não teve condições, não teve maturidade para identificar que aquela atividade envolvia dados pessoais. Mas hoje ela já tem. A partir de treinamentos, eventos, sensibilização, hoje ela já consegue enxergar. Então, ela vai procurar o DPO, vai procurar a área de segurança, vai procurar a área de privacidade, enfim, qualquer que seja a estrutura de governança da empresa, e vai dizer, olha, eu tenho aqui um tratamento de dados, o que eu faço? E aí você vai ter o seu kit pronto ali de atendimento da área de negócio. Vamos adequar seu processo, vamos fazer o seu registro, vamos fazer seu relatório de impacto. Então, de fato, é muito difícil acompanhar, mas eu acho que o principal remédio é muita comunicação, sensibilização e treinamento. E segurança da informação também. Né? Com certeza. Muito bom. Pessoal, vamos, né? Meu trabalho aqui é justamente mudando aqui, né, os tópicos. E tem uma pergunta que eu vou trazer também agora, Abílio, mas antes de trazer essa pergunta para você, ela foi direcionada a você, eu quero trazer o resultado da nossa primeira enquete, né? Se os conceitos de anonimização e pseudonimização estão claros para a sua estratégia de conformidade. E o resultado é bom para você comentar. 60% diz que sim, mas 40% diz que não está claro. E aí vem a pergunta: olá, Abílio, considerando que os dados pessoais precisam performar e gerar insights relevantes, que é hoje fundamental para o negócio e para os squads, a anonimização completa seria inatingível? E o que dentro do estado da técnica seria factível a pseudonimização numa empresa, numa startup, hoje, que trabalha muito fortemente nesse modelo de squad? Perfeito, Graça, ótima pergunta. Na verdade, é aquilo que a gente conversou, a pergunta é bem pertinente. Quando a gente olha um pouco da Thales, e aqui a gente tem profundos conhecedores, aqui o Paulo e o Moisés, a gente tem o PCI aí que já regulamenta como funcionam as transações aí com cartão de crédito, e a Thales tem 80% do mercado mundial e mais de 90% no Brasil, onde a gente já tokeniza ali os dados de cartão de crédito e as transações têm que ser rápidas. Por quê? Aquele equipamento ali que vai trabalhar naquela tokenização, ele é específico, só faz a parte do que é requerido lá, que é requerido pelo PCI, etc. A questão, a dúvida é bem pertinente, porque, na verdade, a gente tem que priorizar, né? Não adianta você
tokenizar. Se tokenizar toda a base de dados vai dar problema, se mascarar, enfim. Então, acho que tem que priorizar, olhar os campos que realmente tem que fazer, quando tem que aplicar. Em alguns momentos, você pode aplicar uma técnica de criptografia transparente, porque é aquilo, né? Eu saio do 0 para 60% de proteção, é o que a autoridade nacional vai olhar, né? A boa-fé, o que aplicou. Então, às vezes, eu tenho conversado às vezes com algumas empresas que as grandes implementações da Thales no mundo, os grandes bancos, aí, não vou citar nomes, e operadores, a gente começa com a criptografia transparente. O dado na camada de aplicação ele vai estar em texto claro, mas você já evitou ali vetores importantes, ransomware, rotinas que estão tirando dado. A gente esquece de olhar que o Excel, aí, o SAP, no Sistema Automatizado de Planilha, tem muito... É um banco de dados importante, então dado não estruturado também tem dado pessoal. Às vezes a gente está com uma aplicação, a gente protegeu todo o banco de dados, mas a aplicação está gerando log de todas as transações com os dados pessoais e aquele log está em formato não estruturado e em texto claro. Então, sempre começo dizendo que o primeiro passo seria aplicar uma criptografia transparente com a proteção da chave, porque você já aplicou uma camada de pseudonimização. A criptografia transparente ela não é uma anonimização, porque se você excluir a chave, como o Moisés bem colocou, você nunca mais vai ter acesso ao dado, mas você já pseudonimizou ali um vetor grande de vazamento, que é explorado por ransomware e etc., e, enfim, aplicou um controle de acesso mais restritivo. Então, o que eu diria é, temos que priorizar. Não adianta fazer um projeto, começa primeiro pelo que é mais simples, já num plano de ação dizendo que você vai começar a fazer processo de tokenização, cria uma rotina de anonimização pontual, ou seja, quando eu receber uma solicitação de direito ao esquecimento, ao invés de apagar, eu vou anonimizar, mas aí você está fazendo daquele lote ali que você definiu como você vai receber essa solicitação. Então, às vezes eu falo para o cliente, inicia com uma criptografia transparente que você não tinha, mas uma criptografia transparente que tem uma proteção da chave, e se você fizer a criptografia transparente do próprio provedor de banco de dados e não proteger a chave, deixar ali, aí nem pseudonimizar, você pseudonimizou, porque todo mundo tem acesso fácil, qualquer momento. Tá? Então, eu acho que o importante é priorizar. E sobre a 60%, me surpreendeu positivamente. Eu acho que a gente avançou bem. Quando a gente olha a GDPR, tem dados de que no início, no primeiro ano, no início da GDPR, menos de 20% das empresas tinham uma consciência, vamos dizer assim, razoável em relação à lei. E no final de um ano, já tinha lá 70%, 80% das empresas com uma maior consciência. Então, eu acho que até me surpreendeu positivamente que os conceitos estão sendo analisados e vendo aí a aplicabilidade. Tá? Não tem bala de prata, né? Não tem, essa aqui, a solução da Thales resolve tudo. Não resolve. A gente está falando de alguns pontos aqui, não tem bala de prata, mas a preocupação da pergunta é bem pertinente. Eu acho que é uma dúvida, uma dor aí bem latente no dia a dia, que você tem que entender ali como, quando fazer, qual é o melhor modelo e discutindo aí com consultorias, com especialistas para poder fazer da melhor forma possível aí, e aí a gente não tem como evitar um risco, você minimiza o risco. Evitar, nem dentro de casa a gente está sem risco. Então, e como você consegue minimizar mais riscos? E a priorização, que é um fato importante. Moisés pediu a palavra. Moisés, eu vou aproveitar, eu sei que você pediu a palavra dentro de um contexto que nós estávamos aqui discutindo, mas tem uma pergunta aqui para você, então eu vou trazer, e talvez até coincida aí, ou não, né, com o que você vai comentar. O Marcelo Antônio Cardoso diz o seguinte: Moisés, criar puramente um hash do dado original não necessariamente anonimiza o dado, pois se tivermos acesso a toda a população dos dados, por exemplo, listas, né, de CPFs, podemos criar todos os hashes possíveis. Na sua opinião, seria necessário incluir um salto aleatório ao dado para fugir desse risco? E talvez o Abílio, se depois quiser comentar também essa pergunta, acho interessante. O que você acha, Moisés? Perfeita. Quem é que foi que fez a pergunta? Foi o Marcelo Antônio Cardoso. Isso. Tudo bom, Marcelo? Ele é da Holcim, né? A Holcim é uma empresa também que está aí atuando com a gente, está sempre aí na nossa audiência. Sensacional. Essa questão de hash, ela é bastante comentada, porque envolve a possibilidade eu posso anonimizar um dado a partir de um hash. Só respondendo a pergunta anterior, depois eu volto nessa questão aqui do Marcelo, queria comentar na questão anterior ali,
que 40% não sabe o que é um dado pseudonimizado. Pseudonimizado. Isso. Tem as duas falas aí, eu já vi de tudo. Tem as duas, formatos. exato. A gente, jornalista que está acompanhando, tem as duas. Eu vou falar pseudo-anonimizado, que é mais fácil de falar. Aquela que é mais confortável e não dá nó na língua, né? Porque tem uma que dá nó na língua. É melhor porque eu misturo toda hora. Eu falava pseudonimizado, depois vi que era pseudonimizado, mas vamos... Pseudonimizado, foi. O que acontece? O pseudonimizado se em algum momento... primeiro, o que é anonimizado? Se eu juntar informações particionadas de uma pessoa e conseguir identificar quem é aquela pessoa, não é anonimizado. Exato. E aí entra numa questão assim que tem um pouco a ver com o que o Marcelo comentou também. Assim, tem muita coisa para falar em cima dessa questão do uso do hash, por exemplo. Vamos supor, eu tenho vários exemplos assim, mas eu vou tentar trazer um assim que vai direto assim. Primeiro, a lei exige que a gente faça anonimização? Não exige que a gente faça anonimização. Ela é uma possibilidade adicional, se quiser manter aqueles dados para algum estudo, para alguma finalidade posterior. A lei exige que, ao término do tratamento ou pela solicitação do usuário, se faça ou a exclusão ou aí tem essa saída que é a anonimização desses dados. Eu não posso fazer a pseudonimização dessas informações. Quando eu faço e aí eu posso dizer uma anonimização também usando um hash, vamos supor assim, eu tenho eu tenho um serviço que permite que a pessoa utilize apenas uma vez esse serviço. E eu não tenho necessidade de manter vou imaginar que seja um software demonstração, a pessoa vai lá, coloca o CPF dela e ela pode usar durante 1 ano. Depois ela tem que pagar por esse software aí. Passado o período de 1 ano, a pessoa vai dizer assim, opa, então eu vou lá, vou pedir a anonimização dessas informações, vou pedir a exclusão dos meus dados e vou me cadastrar novamente. Eles não sabem que eu existo. Como é que dá para fazer para contornar essa situação? Indo um pouco para a pergunta do Marcelo. No momento em que eu juntar, por exemplo, vamos supor que a chave seja o CPF, e eu tenho o CPF lá. Eu concateno, e aí eu não digo um salt, porque um salt vamos lá, que seja eu pego uma chave fixa que eu tenho armazenada em algum lugar, eu não conheço a estrutura da Thales, mas vamos imaginar que seja o Volt, que é algo que é um pouco mais, talvez mais popular. Eu protejo essa informação lá no Volt, eu junto com o meu CPF, eu crio um hash e salvo que aquela pessoa utilizou o sistema, determinado hash, utilizou o sistema até o dia 2/9/2021. No dia 13, ele solicita a exclusão dos dados, no dia 4, a pessoa vai lá e se cadastra, e eu digo para ela, quando ela se cadastrou, eu pego a chave que está lá no cofre, eu junto com o CPF dessa informação, eu gero um hash, eu bato com o hash e digo assim, fulano, você já utilizou o sistema. E aí o usuário vai dizer, mas eu pedi a exclusão dos meus dados. Como é que vocês sabem que eu existo? Porque eu utilizei uma técnica de anonimização através de um hash composto por uma chave. Por que eu não posso só usar o CPF? Porque o hash vai ser sempre, se eu usar o mesmo algoritmo, vai ser sempre o mesmo. Então, eu uso uma chave que faz com que, juntando com essa chave, eu chego num hash que eu não consigo fazer o caminho inverso. E aí o usuário vai dizer, mas então eu vou denunciar vocês para a NPD, que vocês estão mantendo os meus dados, vocês sabem que eu existo, etc, etc. A NPD vem nos procurar, a gente comprova que, nesse momento, tecnicamente, não há possibilidade, computação suficiente para fazer a reversão e tá tudo certo, eu consigo comprovar que eu não mantive os dados dessa pessoa. Não sei se eu respondi a pergunta do Marcelo. Marcelo, se não respondi, dá um grito aí. Eles voltam aqui, com certeza. Abílio, você quer complementar? Só para a gente já passar para a gente? Muita pergunta. Sim, bem rápido. Estou acompanhando aqui, está bombando de pergunta aqui. Só explicando um pouco, a Thales é líder em HSM, que eu citei aí do mercado financeiro, que é o cofre digital das chaves, os certificados, é certificado globalmente com as maiores certificações. Então, a gente não trabalha com hash, a gente trabalha com chave de criptografia.
Então, se eu definir exatamente os campos, ó, o que eu não posso reverter para identificar o usuário, porque, de repente, eu não anonimizo os campos corretos, ali no conceito de anonimizar sem armazenar a chave de criptografia, não está em lugar nenhum, então não consigo mais saber qual é aquele CPF, não, mas eu preciso saber quais são os campos. Tem que ser CPF, rua, porque, de repente, eu anonimizo o CPF, mas, por exemplo, o cidadão é o único que tem uma Ferrari na rua A. Então, apesar daquele dado, então, a anonimização, eu estou falando aqui da técnica, mas tem que estar associado ao processo, à definição do que eu tenho que anonimizar para não possibilitar trabalhar dados ali, juntar outros dados e chegar ao usuário. Eu posso ter anonimizado tudo, mas nesse caso só tem um cara ali na rua que tem aquele carro. Então, eu consigo identificar, não é anonimizar. Mas aqui, quando eu estou falando do conceito de anonimizar, eu estou falando tecnicamente, eu consigo criar, através de um procedimento técnico, associado a uma chave de criptografia, eu pego aquele CPF, preservando o formato, tudo, para os sistemas não pararem, substituo ele por um outro número aleatório, preservando o formato, mas aquela chave de criptografia para reverter aquele dado eu não armazenei, eu não tenho. Então, eu teria que quebrar aquela criptografia, e aí não é meio técnico razoável, que é o que está escrito lá na lei. Mas aí eu concordo, para você garantir uma anonimização plena, tem que envolver tecnologia. Tudo, na verdade, eu sempre falo, processo, pessoas, tecnologias, na LGPD ainda tem um aspecto jurídico. Colocaria um quarto componente aqui que você tem que ter um aspecto legal ali. Se você não tiver com esses 3 casados, aí você não anonimiza, não pseudo-anonimiza, porque você pode ter feito isso tecnicamente, mas o processo falhou porque tem um campo ali que você não executou e identifica. Eu acho que tem que ser esse contexto todo aí. Muito bom. Pessoal, muitas perguntas. O que eu vou fazer? Né? Os tópicos a gente está abordando aqui, a ideia era falar do cenário. Né? Então, eu estou percebendo que nós temos aqui 2 grandes temas, tá? Eu diria. Um, que foi muito bem levantado aqui na primeira rodada, o Daniel, o Paulo corroborou e o Moisés, que é a questão estratégica. Né? Quer dizer, como é que você conduz esse processo estrategicamente dentro da corporação, como é que você acultura, né? E depois estão surgindo também, aqui como eu já trouxe, algumas questões mais específicas, mais técnicas, mais relacionadas à anonimização. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou ser justa. Eu vou, como mediadora, trazendo aqui um pouco de cada questão, para a gente atender aí a nossa plateia, tanto aos mais especializados, mais técnicos, como também aos mais estratégicos. Então, agora eu vou trazer uma estratégica, do Eduardo Azevedo para o Daniel. Reportar claramente ao C-Level e aos comitês de governança corporativa qual é o risco residual após aplicado todos os controles existentes. A exposição ao risco pode não estar alinhada ao apetite da empresa e aos impactos que podem ser causados. Então, o que algumas perguntas estão trazendo é o seguinte, é o desafio de você também, quando você envolve, quando você leva, né, se existe uma forma de também compartilhar esse risco, não ficar só com a responsabilidade, né, de ter avaliado esse risco, mas compartilhar, porque depois se acontece alguma questão, muitos têm que estar envolvidos e compartilhando esse risco, né, Daniel? Então, achei essa pergunta claro. Do Eduardo bastante interessante. Na metodologia de gestão de riscos, né, você tem várias possibilidades de resposta a esse risco. Você pode mitigar o risco, que é o mais comum. Você pode evitar o risco. De repente, você tem uma atividade dentro da sua empresa em que você avalia, como ele bem colocou, que o risco para o agente de tratamento é tão alto que extrapola a minha tolerância ao risco. Ou seja, se aquele risco se materializar, a empresa quebra. Então, talvez a decisão seja evitar esse risco, deixar de fazer essa atividade específica. Né? Você pode compartilhar o risco com seguros também. É uma outra possibilidade. Então, o mercado de seguros no Brasil ainda está um pouco pequeno nesse sentido, tanto para cyber, mas também para LGPD. Eu tenho visto algumas composições de seguros, são os seguros chamados de GNO, né, de responsabilidade civil. Mas, assim, eu não vejo isso muito aplicável à LGPD, porque a LGPD não prevê sanções para a pessoa física, mas para a empresa. Claro, a empresa pode, a partir do momento que ela identifica que ela for sujeita a uma sanção por conta de um empregado, ou de um DPO, ou de algum diretor, ou de algum colaborador que deixou de cumprir uma orientação legítima, uma norma, um código, etc., ela pode aplicar uma sanção interna em razão disso. Mas o seguro de responsabilidade civil não cobriria necessariamente isso, né? Porque ele teria descumprido algo, uma orientação clara e objetiva da empresa.
Então, assim, existem essas possibilidades de resposta ao risco, mas é muito importante, para quem está lidando com esse processo, sempre reportar a alta administração, porque a partir daí é que você vai dar o centro de urgência, a partir daí que você vai, inclusive, viabilizar patrocínio para algumas iniciativas. Exato. E é aquilo que se fala muito na área de compliance, né? O tom from the top, né? Do líder se fazer presente, do líder se colocar e comunicar para a instituição que aquele tema é relevante para a instituição, e não só para a área de cyber, por exemplo. Não é o chato da área de cyber que está lá perturbando. Não, é uma preocupação da empresa. É uma preocupação da instituição, porque a empresa consegue relacionar ou correlacionar os riscos existentes em razão disso com os objetivos estratégicos da empresa. Então, é fundamental, se você não fizer reporte, se você não buscar dentro de uma matriz de riscos estratégicos da empresa, colocar a questão do cyber, colocar a questão da privacidade, a alta administração vai acabar desconhecendo esse risco. E aí pode acontecer uma situação do tipo, eu não tive o devido apoio. Aconteceu um incidente, aconteceu uma situação. Eu não tive apoio da alta administração. E a alta administração vai falar, mas você me disse que existe esse risco? Então, é fundamental você reportar. Isso devia estar dentro aí das suas prioridades. Exato, né? Exato. Fazer parte do seu trabalho. É complicado, é complicado. Exato. Paulo, você pediu a palavra? Só uma frase que é interessante, é transformar o risco em oportunidade, que no processo de gestão de riscos é muito importante. Quando você dá visibilidade, a empresa entende daquele risco e assume que ela vai ter que mitigar, é a sua oportunidade que você tem para justamente tratar aquele evento ou tratar aquele risco de forma adequada. Paulo, tem uma pergunta aqui que eu acho importante, ela está bem direcionada a CISO, né? E eu acho que está dentro desse contexto que eu estou falando mais estratégico. Depois eu trago outra mais especializada. Então, fala-se muito do risco da multa, mas isso só se concretiza após denúncia ou ação da própria ANPD. Eu vejo uma grande oportunidade da empresa avançar, primeiro, declarando respeito ao cliente, ao consumidor, e tentando reavaliar processos e até se antecipar em casos que realmente acontecem incidentes. E o outro é se a área de segurança não está ganhando com esses valores que estão agora tão presentes no mercado de resgate, um discurso melhor de investimento na segurança e não de custo. A gente está ganhando, a gente ganhou nesses últimos anos a visibilidade e a importância por todas as empresas, tá? Eu acho que isso foi o grande ganho. Independente de LGPD, independente de qualquer tipo de coisa, a visibilidade sobre a questão de segurança é algo que foi muito pautado, acho que por todas as empresas aqui que atuam de forma adequada, de forma respeitosa com todos os seus clientes. Então, acho que isso foi o primeiro passo importante. Tá. A questão da LGPD, como eu falei, né, a gente já é uma área muito regulada, então a gente já vinha um certo tratamento de segurança para as informações, né? Eu acho que a LGPD foi importante, sim, foi importante porque ela abriu e deu a visibilidade para todo mundo dessa necessidade e pontuou, vamos dizer, colocou a cerejinha do bolo, que é o dado pessoal. É isso que trouxe. Mas você acha que ela chega a reverter, desculpe te interromper, mas não, acha que ela chega a reverter, Paulo, essa coisa que a gente que está em segurança, eu me coloco nesse meio porque sou, né, uma jornalista que estou sempre falando e cobrindo esse tema com vocês, dessa visão do custo, que sempre foi uma coisa tão pesada para a segurança. Você acha que está mudando essa visão para investimento? Quer dizer, não de quem está com a segurança ou com a TI, eu digo de quem, obviamente, não está com a segurança e com a TI, né? A gente está falando aí de outros líderes da corporação. Eu acho que a partir do momento que a gente colocou a discussão de segurança e o próprio board da empresa nos procura para falar, gente, viste as coisas, como nós estamos com a parte de segurança, isso já traz para a gente a possibilidade de discutir investimentos e aumentar esses investimentos para melhorar a segurança. Então, quer dizer, eu acho que o trabalho que justamente você, Graça, de fomentar, de dar essa visão executiva sobre a segurança,
É muito importante porque, com base nesse trabalho que você faz, em relatórios que a Thales também emite, a gente tem insumos para levar para o board e discutir. Olha, temos um evento de risco que ocorreu com um parceiro ou até mesmo com um par do mercado, e a gente tem essas informações de mercado com essas soluções para casar e mitigar o risco. Como você falou, nunca evitar, mitigar para tentar eliminar ao máximo a possibilidade desse risco acontecer. Perfeito. Ótimo, muito bem respondido. A Abílio pediu a palavra, vou passar para você, mas uma devolutiva aqui, Moisés, do Marcelo. Esclareceu, Moisés ilustrou, Abílio também ficou muito claro. Muito obrigado. Ele está agradecendo aqui a vocês por esse esclarecimento. Então, Abílio, com você. Abílio, posso mandar mais uma pergunta? Pode sim, claro. Que bom. A pergunta é a seguinte: como você entende o uso das novas opções de processos criptográficos, sistemas de criptografia totalmente homomórfica? É isso? Aqui está ficando um pouquinho mais técnico, então os universitários têm que me ajudar. Padrões de criptografia multifator funcional, entre outros, no contexto de anonimização, na operação LGPD. Ficou clara a pergunta? Ficou sim. Tá. Para vocês, o Abílio congelou? Congelou. Eu falo, Graça, que a gente vai aprender bastante, tá vendo? Muitas das coisas a gente está aprendendo também. Você vê, Paulo, é o que eu falo, que você né? disse na abertura, né? Eu não sei se o Moisés, essa pergunta, Moisés, você consegue dar alguma resposta enquanto o Abílio se reconecta? O Abílio voltou. Voltou? Deu um pico de energia aqui. Abílio, faz parte. Energia! Daniel, não tenho nada com isso. Deixa eu... A questão para o Daniel. Não. Gente, calma. Isso aqui não é a Globo News, não é a CNN. Pode ficar calmo, Daniel. Não vou trazer o tema, não. Daniel, não quis dizer que... Hoje, quando a gente estava no Esquenta, eu falei... O Daniel falou muito com a gente sobre isso aí, mas eu chaveei aqui com o 4G. Esse tema hoje, desde ontem, esse tema está quente na mídia, né? Estou sem luz aqui. Estou sem luz. Então, o que eu estava trazendo é que realmente, Graça, tem que priorizar, né? A gente passou aí, vou citar um caso, a gente não vai citar o cliente de jeito nenhum, não seria correto. A gente passou um caso num cliente aí que a gente levou quase um ano fazendo uma prova de conceito, tokenização, ambiente complexo, a gente às vezes orientando, vamos começar aqui com a criptografia transparente, vai proteger contra ransomware, vai proteger alguns arquivos aqui de transferência de dados, etc. E às vezes a gente quer achar o detalhe e ir no mais complexo, só que o complexo leva mais tempo e o seu risco está ali. O risco você precisa começar a mitigar o quanto antes possível. Não necessariamente você precisa achar a fórmula mágica para mitigar quase todo. Começa, se é rápido mitigar 30% do risco, mitiga 30% do risco ali e vai aumentando. Então, a tecnologia é importantíssimo, sim, você ter duplo fator de autenticação, você ter autenticação hoje em dia sem senha, que é mais seguro, o próprio sistema vai entrando, a gente está falando de algoritmos quânticos, a Thales está se preparando e tudo, mas pensando em LGPD, vamos fazer o básico primeiro. O básico bem feito ajuda muito mais do que, às vezes, a gente querer pensar no complexo, e aí você vai levando mais tempo com risco, e aí, se aquilo se potencializar, o seu impacto vai ser grande. Então, se a gente aplicou, por exemplo, a Thales não trabalha com hash, mas quem está trabalhando, aplicou uma pseudonimização com hash, foi simples de implementar, mesmo que ela não seja mais segura, já fez alguma coisa. Então, eu sempre... e aí, só não para, fica ali olhando o processo de melhoria contínua. Então, às vezes eu converso com os clientes e falo, e aí um outro cliente do mesmo segmento fez o mesmo projeto com a gente, só que fez nessa etapa aí de vamos criptografar primeiro tudo que é crítico da criptografia transparente, que já dá um bom nível de pseudonimização, protege... Porque uma coisa que às vezes confunde é se você anonimizar, tokenizar ou mascarar,
você não protege contra o ransomware, porque a base, ele vai levar a base criptografada, o dado não vai ter utilidade com um caso de LGPD, mas ele vai levar a base, ele vai criptografar e vai te pedir um resgate. Ao passo que, se você aplica uma na camada do sistema operacional ali, que é o que a gente... Além de você ativar um nível de criptografia, você protege contra ransomware. Então, o segredo é, vamos definir aquilo que é o mais simples, que eu consigo implementando. Lógico, tem que analisar o custo, que não vai me dar muito trabalho lá na frente para evoluir, você tem que pensar nisso tudo. É importante pensar numa estratégia. Muitas vezes a gente segurança da informação, depois de ter implementado tudo, e eu sou de cyber, eu estou em data protection depois que eu entrei na Thales, eu implementei um firewall de um, de outro, como que eu vou fazer a orquestração de todas as informações que eu tenho? Por que já não nascer, já que data protection é um assunto relativamente novo, né? Não é novo, mas 2, 3 anos é novo para efeitos de tecnologia, por que eu já não penso em orquestrar a minha estratégia de proteção de dados, pensando em algo que eu começo aqui, mas já está preparado para evoluir? Enfim, eu acho que o conceito que a gente tem aí no mundo de cyber, no mundo que a gente quer ter, já deveria ser aplicado no de proteção de dados. E volto a falar, mitigar o risco rápido é muito importante. Não adianta querer achar, vamos dizer assim, o estado da arte. Às vezes você vai levar tempo para implementar o estado da arte e aí não deu tempo nem de implementar nada. Perfeito. Eu tenho já aqui a resposta da nossa segunda enquete. E é interessante porque o Abílio até comentou que foi uma surpresa positiva, né? A primeira pergunta, e eu acredito que também a segunda. Claro que os índices caem um pouco. Você aplica os conceitos de anonimização e pseudonimização na sua empresa? Não, 55,6%. Sim, 44,4%, Abílio. Então, assim, os demais. Então, o que a gente vê aqui é aquela coisa do copo, né? Está meio cheio, está meio vazio. Mas, na verdade, um pouco de equilíbrio aí, né? A maioria não está utilizando ainda, mas se a gente olhar o índice de 44,4%, tem bastante gente. O que eu queria nessa rodada final, que pena, acabei de olhar a hora. Gente, eu não sei vocês, eu não percebi. A minha técnica agora me mandou, a minha equipe me mandou uma informação. Estamos indo para o final. Eu falei, já? Como assim? Passou muito rápido. Então, eu não quero perder a oportunidade de todos ainda falarem, antes da gente finalizar, não só à luz desse resultado, mas, principalmente, eu acho que assim, a gente não consegue, né, pessoal, esgotar um tema tão interessante, né, em 1h30, mas a gente percebeu aqui 2 aspectos muito importantes, né? O lado estratégico, né? Que é fundamental, quer dizer, qual é a sua estratégia, né? Como que você vai seguir, levando em consideração o risco, né? Envolvimento com board, tudo isso que a gente tratou aqui, que eu achei muito interessante, e a tecnologia, quer dizer, que vai suportar essa estratégia, esse processo, que tecnologia. Então, Abílio, muitas perguntas aqui, até querendo mais detalhes de vocês, da solução, vou encaminhar para vocês, pessoal, não tem como a gente aqui no debate, né, entrar em muitos detalhes, mas eu acho muito legal, a gente vai sim, ninguém vai ficar sem resposta, a gente encaminha sim para a Thales, não tem problema, mas eu queria aproveitar esse final para ouvir vocês sobre isso, né, sobre o que cada um gostaria de deixar como mensagem importante, como reflexão sobre esse tema. Então, Paulo, vou começar com você. E aí, até trazendo para você entender o feedback aqui da audiência, por exemplo, tem uma frase aqui que eu achei muito legal. Na minha visão, LGPD e segurança são indissociáveis, mas em muitas empresas elas ainda não estão caminhando de mãos dadas. Eu sei que a Uninvest, né, você já falou sobre o projeto de vocês, eu sei que você está num setor, né, com mais maturidade, mas não é o que acontece na grande maioria das empresas. Então, você podia falar qual é a importância, né, Paulo, desse caminho, dessa coisa ser bem azeitada, né, entre segurança e o time que está cuidando de privacidade e proteção e conformidade. Acho que eu consigo adicionar, acho, para todos aqui que possam, primeiramente, busquem conhecimento de empresas e de pessoas que possam te auxiliar num processo de jornada. Não é fácil. Vou dizer que até mesmo esse número que foi apresentado, para mim, eu ainda fico um pouco suspeito para falar que
é total verdade que todos os processos, todos os dados estão anonimizados da forma como foi apresentado, porque é muito difícil, tá? Não vai ser uma jornada de 1, 2 anos que a gente vai conseguir efetuar tudo isso em prática, tá? Mas o que eu consigo, assim, contribuir um pouco para as pessoas, para tentar ajudá-las? Primeiramente, busque ajuda de empresas, busque ajuda de pessoas, troque informações com outros pares de mercado, não tenha medo de, por exemplo, expor a sua dor com outras pessoas que estão no mercado. Não adianta mais entender. esconder demais o jogo, né, Paulo? Exato, porque exato. não estamos mais vivendo nessa era, né? Exato. Acabou a era de a gente teve um incidente, bota embaixo da gaveta, guarda e segue a vida. Finge Não. que não aconteceu nada, né? Exato, exato. Hoje você tem um incidente, ele vai ser necessariamente publicado para um regulador, publicado para a NPD, colocado na mídia. Então você esteja preparado para dar essa resposta. Então, primeiramente, troque informações, estude bastante e procure soluções que, claro, sempre caibam no seu bolso, né? Mas soluções que possam te auxiliar para esse processo, independente do seu grau de conhecimento. Eu acho que é importante a gente buscar essa ajuda, tá? Eu acho que é bem importante. Está difícil também, hoje ter todo esse conhecimento, né, numa única pessoa, num único time, né, Paulo? É claro, muita informação, né? É claro. muita informação, né? Aqui, se a gente for falar nesse projeto, a gente envolveu tantas pessoas aqui para justamente poder fazer tratamento de dados, fazer todo esse mapeamento. Foi algo bem maçante, bem trabalhoso, e que eu vou te falar, ainda está em curso, Sim. tá? É, né? Algo que a gente vai melhorar, que a gente está melhorando, que a gente vai trazer, é aquele processo de melhoria contínua, tá? Sim. Então, não ache que fazendo, como até o Abílio falou, a bala de prata não existe, você vai ter que buscar 1, 2, 10 fornecedores para poder trazer essa informação, proteger essa informação, e, novamente, esses 10 fornecedores vão ter que buscar outros para justamente trocar informação e como trazer um grau de maturidade maior para essa questão de proteção dos dados. Uma cadeia aí, né? Exato. Moisés, temos aí, vou pedir só para cada um ser um pouquinho mais conciso, porque eu não quero ultrapassar aí o nosso horário, mas eu acho que eu gostaria muito dessa rodada final. Quero ouvir você, Moisés, dentro da sua visão, o que de tudo que a gente discutiu, você considera que é um ponto aí chave, importante para ficar como reflexão aí desse nosso bate-papo? Muito bem. A gente viu ali que uma boa parte não aplica a anonimização. Eu quero deixar uma mensagem final. A gente tem, na minha visão, duas grandes linhas de trabalho. Uma das linhas de trabalho tem a ver com os sistemas legados. E quando a gente fala de sistemas legados, a gente fala de softwares desenvolvidos em 1995, empresas que, não é o nosso caso, mas empresas que eu conheço de amigos e parceiros que têm sistemas COBOL, Clipper, e tá tudo isso funcionando lá atrás. Como é que faz para que isso seja aplicado o direito de exclusão ou que, ao término da utilização desses dados, consiga excluir um único registro que está lá num sistema de arquivos ou num banco de dados. Esse é o primeiro trabalho, é a primeira das mensagens que eu tenho aqui, para reflexão e como forma de dar o meu tchau aqui. A segunda é os novos sistemas. O que a gente consegue fazer, o que a gente consegue construir, o que a gente consegue tratar com as equipes e deixar um exemplo assim bem prático do dia a dia, para quem estiver agora, talvez iniciando uma empresa, iniciando um negócio, começando a desenvolver o sistema, começando a desenvolver um novo serviço, aí aplicar minimamente uma técnica de pseudonimização. E aí eu falo, criptografia de disco é básico, cria o disco nesse formato. Isso é básico. Segundo, se eu vou ter dados sensíveis, eu vou ter dados pessoais, se possível, não quer dizer que se eu separar esses dois dados, um numa base e outro na outra, eu vou ter a anonimização. Porque o fato dos dados estarem separados não é ali que está a proteção. A proteção está na relação entre as duas partes. Então, se possível, trabalhar com a parte dos dados sensíveis, aplicando algum hash e que aquele dado seja identificado e associado à primeira parte dos dados ou dois bancos separados,
Então, imagina, banco de dados pessoais sensíveis, os dados pessoais sensíveis têm uma coluna com um hash que associa ao primeiro. Se o segundo banco de dados sensíveis vazar, eu não sei quem são os primeiros. Então, se começar a desenvolver, a minha sugestão é Privacy by Design, tem técnicas, e aí tem um longo caminho pela frente, a Thales aí também consegue ajudar, não estou fazendo propaganda, mas tem soluções gratuitas também para quem é pequeno, para quem não tem dinheiro para gastar, tem formas de fazer. Então, esse é são as minhas 2 mensagens. Excelente, muito bom, Moisés. Paulo, você quer fazer alguma complementação ou foi só... Não, só adicionar um pequeno detalhe, tá? Que eu acho que é muito importante. Nesse processo de aprendizado, de maturidade, nessa questão de segurança, utilize frameworks públicos, como NIST, CIS, todos esses frameworks são peças fundamentais e de um roteiro muito bem detalhado para você fazer... Ajuda muito, né? Muito, muito mesmo. Excelente. Quem não sabe o que fazer, siga o que está lá, é a receitinha de bolo para ser feito. Claro, não é bala de prata, mas é uma receita de bolo de como você pode fazer e o que você vai ter que procurar para proteger a informação. Perfeito. Daniel, estamos... Bom, já agradecendo para me despedir, queria deixar uma mensagem aqui que a gente não deve esperar, não deve ter expectativa de que vamos encontrar soluções simples para problemas complexos, né? Então, eu me lembro que no início da discussão da LGPD, o grande tom que eu ouvi era vamos precisar pedir consentimento para tudo, como se a LGPD fosse uma lei de consentimento. Depois se ouviu muito assim, não, então vou precisar anonimizar tudo, como se a LGPD fosse uma lei de anonimização. Não é por aí. E aí, nesse processo de amadurecimento, né, que o Paulo comentou, de aprendizado, a gente vai evoluindo, vai consolidando os conceitos, vai aprendendo a perceber as nuances, né, os detalhes da legislação, observando a prática de outros colegas, fazendo benchmark, olhando para os frames, muito bem lembrado pelo Paulo, né? Você tem a 27.701, que é muito boa também. Para quem já tem uma segurança da informação estruturada na 27.001, o pulo para 27.701 é muito bom, porque ela vem para complementar isso. Então, assim, a maturidade nesse processo e o conhecimento sobre os processos de negócio é que vão orientar as decisões em cima de cada uma delas, né? Vou anonimizar o quê? Mas se eu anonimizar isso, eu prejudico o meu negócio? Que outra opção eu tenho? Como eu vou fazer isso? Não adianta partir só para anonimização se a anonimização vai impactar no seu objetivo enquanto empresa. Não vai fazer sentido. Assim como não faz sentido você estruturar um processo de negócios baseado no consentimento se você não vai ter condições de obter esse consentimento, ou se você vai cair numa situação de ficar refém desse consentimento, né? Ou se você tem uma obrigação legal de tratar aquele dado, mas você optou pelo conhecimento por um deslize, não um equívoco, e aí você fica refém disso. Então, cada processo vai ter a sua solução. Como eu falei em relação ao relatório de impacto, né? Eu não acredito nisso por um agente de tratamento como um todo. Tem que segmentar, não tem jeito. Esse é o recado. Muito bom, excelente. Abílio, chegamos aí ao fim, né? Foi muito bom, mais uma vez, o nosso debate. E pessoal que colaborou aqui com perguntas, Marcelo, Claudinei, todo mundo aqui agradecendo, e outros aqui também ainda com perguntas mais técnicas, que a gente não conseguiu trazer, mas que depois a gente endereça. Então, queria seu agradecimento aí também final, Abílio, a todo esse conteúdo que a gente gerou aí, muito bom. Exato. Perfeito. Agradeço a você, ao Daniel, ao Paulo, ao Moisés. Eu gostaria de fechar dizendo que falando a mesma que falei lá no início, né, transformar a segurança, a proteção de dados em um fator de risco para o negócio, um controle tecnológico tem que ser aplicado e aí tem que analisar quais são os maiores riscos. É importante, a gente falou um pouco menos porque foi mais para a LGPD, mas quando a gente fala de criptografia, tokenização, você tem um aspecto de proteger a chave para proteger contra aquele que não tinha que ter acesso, mas você tem um aspecto de se perder a chave, perde o dado. Então, a gestão da chave é fundamental. Não adianta colocar solução caseira que depois vai te trazer um problema, aí você vai ficar sem dado.
Então, é fundamental. E assim, o aspecto principal é aquele, é linkar processo, pessoas, tecnologia e tentar priorizar ao máximo ali, aplicar medidas razoáveis conforme o poder econômico de cada empresa. Foi o que a gente falou, não adianta uma empresa que ainda precisa do antivírus, melhorar o antivírus, etc., e querer aplicar um processo de anonimização, pseudonimização. Acho que tem que enfrentar algumas barreiras primeiro. Mas as outras que já estão avançadas, elas vão ser alvo da autoridade nacional, então tem que demonstrar medidas razoáveis. E eu acho que todo mundo aqui seguiu nessa mesma linha. Agradeço, foi um debate muito rico. Aprendi muita coisa aqui com compartilhamento de informação. Muito bom, né? Muito bom. Olha, o Paulo Roberto está trazendo também aqui um comentário final. Fantástico evento, parabéns aos palestrantes. Gostaria de alertar que nós mencionamos muito a palavra empresa, mas tudo que foi apresentado é totalmente aplicável nas entidades governamentais, fica aí o alerta, né? E em vários outros setores que realmente precisam aí, né, acelerar um pouco mais essa jornada e essa maturidade. Então, pessoal, olha, foi excelente. De minha parte aqui, só agradecer. Muito obrigada, Paulo Conduta. Excelente aqui a participação do Ciso, que está sempre com a gente. Moisés já está virando prata da casa. Muito bom. Mais uma participação excelente. Daniel, sua estreia foi ótima. Tranquilo, muito bom. Já está fazendo parte agora da comunidade. Vai estar conosco aqui em vários outros momentos, trazendo tantos conhecimentos importantes. Abílio, muito obrigada pela parceria, como sempre, muito legal, com apoio para trazermos esses conteúdos e trazermos uma discussão assim, né, Abílio, mais estratégica, e, obviamente, que a TAR está à disposição, aqueles que querem detalhes técnicos, a gente vai passar para o Abílio vai responder, mas o nosso objetivo aqui, né, Abílio, é levantar esses desafios e poder compartilhar com vocês todas as nossas visões. Muito bom. Pessoal, tenham um excelente dia, obrigada. A programação da TVD continua aí, a gente está aqui sempre firme e forte. Obrigada pelo prestígio, pela audiência e pelo nosso staff também aí que produziu esse excelente trabalho. Muito obrigada a vocês. Moisés, você pediu a palavra aí ou está dando um tchauzinho? Aplausos! Parabéns. Boa. Parabéns! Obrigada, pessoal. Até a próxima. Ótimo dia. Tchau.